Fala, meu povo! Peu Tus tá na área, Peu Ribeiro aqui. E esse é um canal que fala de música, mas não só. Hoje teremos um papo sobre política muito legal. Faz tempo que eu tô esperando pra fazer. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Se você tá vendo o canal pela primeira vez, faça o favor de se inscrever no Twitch. Porque quando você se inscreve no Twitch, você consegue trocar uma ideia com a gente. Se você tá vendo a reprise no YouTube, se inscreve no YouTube e vem pro Twitch também pra trocar uma ideia. Já temos Pepe Oliveira. Fala, meu lindo, como você está? E aquele salve no chatzinho que vocês já sabem, né? Já sabe como que funciona a treta aqui. Já estamos no programa 2529. Eu já perdi a conta, não sei mais. Mas estamos aqui firme e forte, né? Trazendo coisas muito legais, isso que importa. Criando uma biblioteca de coisas muito legais. Maria, Eliette, a galera tá chegando aos pouquinhos. Estamos acompanhando as eleições americanas, firme e forte. Esperando que algo de bom surja disso aí, né? Não sei não. Seja bem-vindo, DJ Aramar! A galera tá chegando. Denudo, Denão, querido. Parece sempre por aí, hein? Mas é isso aí. Arizona fechando as urnas. Parece que Biden já levou na Arizona. E falta Georgia. Georgia tá complicado a situação na Georgia, rapaz. Complicado. Tá pau a pau. Parece que o Biden tá alcançando. Tá com uma diferença de 6 mil votos. Vamos ver, né? Se até o final do fechamento o bicho leva a Georgia. Levando a Georgia, ele democraticamente está eleito, né? Aí tem que ver o que o cramulhão, o tranca-rua, o pai da mentira vai fazer, né? Com essa situação. Imagino que ele não vai deixar quieto. Mas essa novela vai longe ainda. Hoje vai ser bem legal. Você que tá no Instagram, não sei se vocês estão conseguindo ver no Instagram, se tá saindo áudio, nada. Eu sempre tento fazer a transmissão pro Instagram e nunca consigo direito. Espero que esteja rolando pro Instagram também. Eu não consigo comentar, nem ver comentários do Instagram. Eu ainda não tenho as manhas da transmissão multi-stream. Mas um dia eu chego lá, viu? Mas se você quiser trocar uma ideia, você que tá no Instagram, quiser mandar perguntas e tal, eu recomendo vir pro Twitch também. E aí no Twitch eu consigo ler todos os comentários da turma que tá aqui e vai ser legal. Gente, hoje a gente vai trocar ideia com duas pessoas maravilhosas, duas mulheres lindas e feministas, duas mulheres batalhadoras que trabalham faz tempo com cultura, com política pública. Eu admiro demais, estão no meu coração. A Débora já desde que eu tinha 2 anos de idade. E a Manu eu conheci recentemente, mas, nossa, já rolou uma identificação muito massa. E com elas que eu vou trocar uma ideia. Júlio Melo, seja bem-vindo. Daniel Bruzon também. E eu acho que eu não vou, né, me alongar demais aqui. E vou já chamar elas para trocar uma ideia, né? Melhor. Então, vou ler um textinho das duas aqui rapidamente e a gente já chama a galera pro papo. Fala, Diaramar, boa noite pra você também. Vamos aí. Historiadora, pedagoga, especialista em gestão cultural e mestre em educação, feminista, agitadora e bagunceira na área da cultura, tô ligado que é mesmo. Foi diretora de cultura nas cidades de Araçoiaba, da Serra e Sorocaba e atualmente mora em Ilhabela, onde está presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E tá arrasando nos campeonatos! Débora Bergamini, essa é a minha amiga. É muito orgulho da vida. Advogada, militante feminista, palestrante com estudos em questões de gênero e educação, mulheres e movimentos sociais, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba, Manu Barros. Sejam bem-vindas, gente. Liguem seus microfones. Legal. Tá ligado aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Manu. Boa noite, Peu.
Boa noite. Hoje eu não vou aparecer na tela, vai ser só vocês duas mesmo. E aí, fiquem à vontade, deitem e rolem no programa que é de vocês, tá bom? Beleza, Pel. Beijos, boa conversa aí. Galera que tá no chat aí, mandem perguntas. Eu vou, volta e meia, abrir o microfone aqui pra dar uns pitacos também. Beleza? Beijos. Obrigada, Peu. Boa noite, Débora. Boa noite a todo mundo aí que tá no chat. Alguns nomes, amigos muito queridos. Prazer poder estar aqui com vocês. Bom, boa noite também, galera. Boa noite, Manu. Primeiro dizer que é um prazerzão estar aqui no Peu Tools, que eu sempre assisto. Agora estou aqui, estamos aqui, o matriarcado tomando conta deste programa. Sim. E dizer que é um prazer conversar com você, Manu. Te admiro pra caramba. Sigo o seu trabalho já faz um tempão, então estou muito feliz de estar aqui. O Peu me pediu para preparar algumas perguntas, mas acho que a gente pode ir levando meio que numa conversa mesmo. E fica à vontade para falar também do que você achar que é importante dizer aqui hoje, aproveitar esse momento para falar tudo que você precisa dizer. Eu queria fazer uma sugestão, que assim, da gente começar talvez essa conversa falando um pouco sobre você. Quem é Manu? Como é que você chegou até esse momento de estar candidata a vereadora em Sorocaba? E depois falar um pouco das suas propostas também, que eu li todas as suas propostas, achei bem interessantes, e acho que a gente pode falar um pouquinho sobre elas também. Pode ser? Nossa, ótimo. Bom, Débora, primeiro eu fiquei super feliz quando o Peu falou comigo, né? Eu também já tinha acompanhado, vi que ele tá falando com algumas pessoas muito bacanas, vi mais o último que foi com o Mário, com o Rai, né, com os meninos, e aí ele teve essa ideia, né, de chamar e falar, mano, eu acho importante a gente falar de política, né? E eu fiquei muito feliz, porque a gente está vivendo um momento nesse país, né, Débora, que as pessoas meio que estão achando que falar de política talvez não seja importante, ou meio que, né, olha, isso não é comigo, isso não tem a ver com a gente, sou fora do rolê. E, na verdade, quando a gente deixa de discutir política, ou a gente deixa de discutir, falar disso, a gente deixa de mudar o Brasil, né? Tudo é político. A gente tem essa meio que essa ideia equivocada que a gente... não misturo política com cultura, não misturo política com arte, não misturo política com lazer, não misturo política com política. E é isso que a gente está vendo, assim, um país extremamente dividido, né, as pessoas extremamente intolerantes, alguns conceitos importantíssimos que a gente tem que falar e cada vez mais dialogar, sendo dominado por fake news, né? Então eu fico muito feliz em poder estar aqui falando de política, assim, e um papo de mulheres, que eu acho que é importantíssimo nesse momento. A gente está dando espaço, dando voz para mulheres falarem de política, de cultura, de sexualidade, né, de tudo que é importante, porque por muito tempo a gente foi silenciada. Então eu tô assim, onde me dá espaço eu falo mesmo, né? Isso aí, Manu. Porque eu acho que é importante a gente ter... Tem que chegar chegando, né? Chegar chegando. Então, e dizer da minha alegria de estar com você, porque é uma pessoa que eu admiro há tanto tempo, é uma pessoa que é gestora cultural, e é muito diferente. Eu sou muito mais consumidora de cultura e apoio a cultura do que você que é gestora, né? O Peu e muitas pessoas que estão aqui no grupo. Então, eu tô, assim, super em casa, né? De verdade, porque são queridos, e é um assunto que, para muita gente, pode ser distante, mas para mim é extremamente próximo, né? Então, quem sou eu, né? Começando assim, eu sou uma mulher que tenho 44 anos, sou mãe de duas meninas e duas feministas, a Luísa e a Helena, e a maternidade, né, me trouxe uma necessidade muito grande de lutar por algumas coisas que eu já achava importante, mas agora eu acho fundamentais. Muito delas o feminismo. Para mim, hoje em dia, ser feminista é uma necessidade vital. A diferença entre viver e morrer, literalmente, porque, na verdade, nós duas, Débora, somos privilegiadas, né? Primeiro porque a gente, enquanto, né, mulheres brancas, também, né, que tem aí, né, teve acesso à educação, à cultura, né, vivemos lares que puderam nos dar apoio, tivemos acesso a uma educação de qualidade. Então, primeiro pedir licença aí para falar, né, das mulheres, porque quando a gente fala, a gente não está falando de todas essas mulheres, né? Muitas mulheres, infelizmente, nem têm acesso para estar nos assistindo hoje.
ou porque elas estão no terceiro ou quarto turno de trabalho, ou porque elas não têm acesso à internet, ou porque às vezes elas estão numa relação tão abusiva que nem isso elas podem estar fazendo. Então, nem a liberdade de ouvir, né, de assistir. Nem a liberdade de ouvir e assistir. Então, primeiro isso, a importância de estar falando disso. Então, e para mim, a maternidade deu não só essa necessidade de lutar por outras mulheres, até porque eu quero que as minhas filhas vivam num mundo melhor do que eu encontrei, e do que minha mãe, com certeza, mas porque elas me trouxeram a ideia de que a maternidade também não é fácil, né? A gente não pode romantizar a maternidade. Ser mãe, para mim, foi um privilégio, mas para muitas mulheres é um ônus, né? Então, isso é legal. E sou advogada, né, há 20 anos, e escolhi o direito porque eu acredito que realmente, quando a gente consegue fazer justiça nesse país, o direito acaba sendo uma das mais belas profissões, e cada vez está mais difícil fazer justiça, porque como a gente vive num país que é machista, que é sexista, que é racista, que é LGBTfóbico, mas que é extremamente desigual. E quando você tem um país que é desigual em todas as esferas, né, principalmente na questão de classe, raça e sexualidade, você imagina quanto é difícil você transpor esses sistemas opressores para fazer justiça. Mas como eu sempre disse, a gente não desiste nunca, e a advocacia não é uma profissão para covardes, e coragem é uma coisa que realmente eu tenho muito, e eu advogo causas sociais. Eu começo a minha luta na advocacia em duas frentes, né? Primeiro, atendendo já no direito de família, aí me deparo com a questão da violência contra a mulher, ainda na faculdade, né? Quando eu for fazer estágio. Naquela época a gente não tinha as leis que a gente tem hoje de defesa da mulher, a gente ainda vivia sob a égide de um Código Civil que era de 1916, que a mulher casada ainda tinha algumas restrições. Quase uma propriedade do marido, né? Era praticamente. Você está desde 2002 no Conselho da Mulher, é isso, né, Manu? Em 2002 eu chego no Conselho. Quando eu chego no Conselho, eu chego para ser advogada do Conselho da Mulher, porque o Conselho da Mulher em Sorocaba, ele tinha uma característica que ele atendia as mulheres. Hoje a gente pensa e faz política pública, mas naquela época ele funcionava como fosse um centro de referência da mulher. E aí eu chego para ser advogada, como outras mulheres maravilhosas também chegaram, e lá eu me reconheço o meu lugar, o meu espaço, me deparo com coisas absurdas, assim, com violências assim, simbólicas e estruturais que eu nunca imaginei que eu ia me deparar. E aí chego e fico nesse conselho até 2006, 2007, quando eu já era conselheira. E eu começo a perceber que o conselho ele tem uma dificuldade muito grande de ampliar e de acolher mulheres. E a gente começa a fazer uma transformação, e em 2016 a gente faz uma legislação nova do conselho, que a gente quer deixar de ser o conselho consultivo, porque a gente falava e ninguém ouvia, né? E que a gente quer escolher a presidente do conselho pelo voto direto, porque quem escolhia o presidente do Conselho da Mulher até 2 anos atrás era geralmente um homem bigodudo, né? Que eram os prefeitos de Sorocaba. Tinha uma lista escolhida. E aí hoje é deliberativo. Então, e a gente muda essa lei depois de uma luta muito grande. Um retrocesso, assim, absurdo, né? A Câmara Municipal, a bancada conservadora, se opõe à nossa legislação, inclusive porque uma das pautas da gente é que a gente pudesse acolher todas as mulheres, e principalmente as mulheres trans. E eles não queriam que a gente colocasse no bojo da lei essa pluralidade. E a gente briga e começa e consegue se unir. O Movimento de Mulheres de Sorocaba acaba pela primeira vez se unindo, mais de 70 movimentos de mulheres, e a gente não só consegue eleger, né, a Taro Elza, a primeira mulher trans de conselheira de um Conselho de Direitos das Mulheres do Brasil, mas eu sou eleita também a primeira presidenta do Conselho da Mulher, eleita pelo voto direto das mulheres em 30 anos de conselho. Então, eu chego nessa história. E aí, Manu, você fala uma coisa aí que eu queria fazer começar uma pergunta aqui para você. Você fala uma coisa que eu acho super interessante, que eu acho que é um debate importante, que é a barreira que vocês tiveram no legislativo em relação às pautas dos direitos das mulheres, né? Eu me lembro de ter uma discussão muito grande na Câmara Municipal, alguns anos atrás, na ocasião de passar o Plano Municipal de Educação,
em relação às questões de gênero e sexualidade que estavam no Plano Municipal de Educação. E aí você tem também eu li no seu plano de propostas, né, nas suas propostas, que você tem um dos objetivos, quando você fala de mulheres e suas propostas para as mulheres, é discutir a questão de gênero também, principalmente nas escolas, né? E aí, como que você acha que a gente consegue avançar essa discussão numa Câmara que tem uma tradição tão conservadora, assim, como é o Legislativo sorocabano, né? Assim, tem estratégia para isso? Bom, primeiro que a gente só consegue avançar, não é só na Câmara Municipal de Sorocaba, mas na nossa sociedade, com muita luta, né? Não pensa que quando a gente foi fazer, né, o nosso plano, porque na verdade, né, Débora, assim, foi toda uma construção. Eu estava contando para você como que cheguei a essa questão, né? Quando eu chego no Conselho da Mulher, na verdade, eu achava que eu nunca ia ter essa participação política partidária, mas aí eu começo, desde o golpe de 16 da Dilma, que foi sexista, eu começo a entender que se a gente não ocupar todos os espaços de poder, a gente sempre vai ser uma voz, mas uma voz dissonante, e é sempre pedindo para alguém aprovar alguma coisa que a gente queira muito. E aí, quando chego, né, nessa possibilidade de poder, eu entendo que é o seguinte, a gente só vai realmente avançar, e principalmente se ocupar, né? Se a gente ocupar espaço. Então, por exemplo, hoje a gente tem, na história inteira de Sorocaba, a gente tem 8 mulheres só que foram vereadoras. Hoje nós temos uma Câmara que tem 20 cadeiras e 2 mulheres. 2 mulheres brilhantes, né? Aqui vou citar a Yara Bernardi, que é uma mulher que eu tenho o maior respeito. E se eu trabalho hoje em defesa da mulher, pode ter certeza que muitas leis que eu utilizo, ela foi autora, ou que apoiou, que votou para que ela acontecesse. E a Fernanda, que tem feito um trabalho lindo, maravilhoso. Incrível também. Mas só as duas, muitas vezes, elas são a minoria. Então, quando você elas acabam representando o que é o Brasil, né? Hoje é o que a gente tem, 10% dos cargos eletivos é uma representação, a Câmara de Sorocaba é uma representação do que é a participação das mulheres nossa realidade. No Brasil. A nossa desigualdade de gênero, que quando a gente fala isso, as pessoas acham que é mimimi, né? Então você fala assim, quando a gente pensou, primeiro, as propostas, né, nosso plano e tal, primeiro que a gente pensou principalmente quais eram as prerrogativas e a competência do Legislativo. Então todas as nossas propostas são pautadas no que realmente um vereador, uma vereadora pode fazer. Porque às vezes as pessoas querem que você dê soluções que não é da competência da gente. Então, quando a gente fala em discutir as questões de gênero, sexualidade, né, e principalmente avançar nas pautas progressistas, a gente sabe que a gente vai ter uma oposição muito grande, não só da bancada mais conservadora da Câmara, mas principalmente de toda o Legislativo, porque são questões, primeiro, que muitas pessoas ainda não têm consciência, ignoram a importância delas. Segundo, porque muitas vezes a própria população... minimiza, e a própria população desconhece, e por conta até dos fake news e dessa ignorância no sentido de desconhecimento, acham que isso vai trazer algum malefício, principalmente na questão da ideologia de gênero, que a gente sabe muito bem. Besteira que a gente é obrigada a ouvir. Né? Que inclusive as pessoas me perguntam isso. Eu tenho alguns apoios de uma aula um pouco mais... As pessoas falam, mas como que você pensa sobre isso? E eu tenho que explicar a situação, né? Então, assim, eu acho que são propostas que, se a gente discutir, primeiro que a gente precisa avançar e tá lá, né? Eu sempre falo, não adianta você ter proposta maravilhosa e você não ter o mandato para você exercer. Sim. E segundo, a questão a gente vai trabalhar em 2 frentes. Primeiro, na conscientização da importância de cada proposta. E isso você faz de 2 formas só. Com muita conversa e diálogo com a população e tendo a opinião pública a favor daquela proposta. Por exemplo, eu sei que vai ter algumas votações ou projetos meus que eu só vou aprovar quando eu tiver apoio maciço da população. Porque aí, como a gente fez em relação ao Conselho da Mulher, como a gente fez em outras leis. Então, primeiro que você precisa ter um diálogo aberto, inclusive com os outros candidatos, né? E não dá para mais. Eu acho que um dos erros que a gente, enquanto, né, a esquerda fez, é que a gente também acha que a gente vai fazer as coisas sozinho. A gente precisa avançar. Aqui eu não estou falando que a gente precisa precisa dialogar, né, Manu? Mas tem que construir diálogo. Sem diálogo a gente não avança, né? Precisa aprender a dialogar. Primeira coisa é trazer o conhecimento à população da importância de cada uma dessas propostas, principalmente a discussão de sexualidade e gênero nas escolas, porque isso vai evitar o índice absurdo que a gente tem hoje de violência sexual intrafamiliar,
né? A gente não tem hoje uma política que defenda as crianças desse mal que é a violência sexual. A gente tem índices de epidemia. Vai evitar que a gente crie uma sociedade cada vez mais desigual, mais violenta. O que a gente vê hoje da cultura do estupro, da cultura da violência, tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse uma mudança de cultura de comportamento dos nossos jovens. Então, são leis que vão trazer benefícios estruturais para uma sociedade que hoje, infelizmente, ainda vê, né, a mulher como objeto, que ainda vê a mulher como numa situação de subalternidade, e que toda a violência, né, toda a violência que a gente vê, violência doméstica, a violência estrutural, né, acontece por conta da gente ter essa desigualdade. Toda desigualdade se traduz em violência. Então, quando a gente provar para a sociedade sorocabana que essas pautas são importantes para a gente avançar numa cultura de paz, numa sociedade mais igual, de respeito, né? Eu acho que isso a gente avança, mas não é fácil. Não pensa que a gente vai chegar lá. Ninguém tá achando que é fácil, né, Manu? Não foi até aqui, daqui para frente também a gente sabe que não vai ser. Agora, se você não tiver alguém que esteja proposto para fazer, nunca vamos avançar, né? Sim. Hoje, aliás, como que é hoje? Você que tá aí próximo da discussão, tá no Conselho da Mulher, né? Como é hoje esse atendimento para a mulher vítima de violência, situação de violência em Sorocaba? Como que isso funciona hoje? Funciona de fato? Como que tá isso agora? Você sabe que eu falo que a gente tem, assim, uma contradição enorme em Sorocaba, porque Sorocaba tem o melhor dos mundos em termos de equipamentos públicos. Sorocaba, até por conta do próprio movimento de mulheres, que sempre foi muito ativo, por conta do Conselho da Mulher, que foi responsável, inclusive, pela maioria das políticas públicas que a gente tem em Sorocaba, a gente tem todos os equipamentos públicos necessários para a defesa da mulher. Nós temos um centro de referência da mulher, que pouquíssimas cidades do Brasil têm. Nós temos um juizado especial de violência doméstica, que foi o primeiro do interior do estado de São Paulo. Nós temos a primeira delegacia da mulher do interior do estado de São Paulo desde 87, e foi a primeira delegacia que ampliou o plantão 24 horas na nossa gestão do Conselho. Nós temos uma casa-abrigo que pouquíssimos municípios do Brasil têm, Sorocaba tem, que é quem cuida, inclusive a ONG Sim Mulher, que faz um trabalho belíssimo. Nós temos um centro de atenção ao agressor de violência doméstica, que é o SERAV, que também é cuidado pelo Sim, e que agora a Lei Maria da Penha exige, mas a gente já tem isso há alguns anos. E a gente tem também o que para mim é o mais importante, que é o Conselho da Mulher, que faz essa fiscalização. O problema é que muitas vezes essa rede, né, não articula. A rede acaba não trabalhando articulado. Então, o que acontece? Uma das minhas prioridades é uma coisa que eu tenho falado isso há anos. A gente precisa ter um fluxo de atendimento. Então, por exemplo, a mulher hoje vítima de violência, ela tem um problema muito sério. Como é que a mulher que é violentada no habiteto chega até a DDM, que fica no Campolim? E quando ela chega lá, primeiro que ela não tem ônibus, depois do horário, aí ela chega, tá escuro, né? Ela chega lá, por exemplo, a gente tem um problema, hoje a DDM atua 24 horas. Fala o que é DDM, explica aí o que é DDM, pra gente entender melhor. A DDM é uma sigla para falar Delegacia de Defesa da Mulher. O nome que eu odeio. Por quê? Porque o Brasil inteiro chama-se DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. A mulher não quer defesa. A mulher quer atendimento, e atendimento de qualidade. Mas, por conta do resquício, e no estado de São Paulo sempre teve essa coisa do paternalismo, só no estado de São Paulo a gente chama de DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. E a DDM sempre foi o patinho feio da segurança pública. Então, as pessoas que estavam, que brigavam, que era bocuda, ia para DDM, né? Aí, a segurança pública, que já está sucateada no estado, a verba que vai para a DDM é mínima. Então, hoje a gente tem um plantão 24 horas, que só no primeiro dia do plantão, Débora, teve 8 flagrantes, né? No primeiro dia do plantão, quer dizer, é necessário, mas a gente tem uma equipe de delegadas que é a mesma que tem quando não tinha plantão. Quer dizer, então você violenta a mulher que está prestando auxílio para a mulher. Então, você precisa ampliar. O Centro de Referência da Mulher, aqui em Sorocaba, que é pioneiro, por exemplo, não tem mais advogado. Eu fui a única advogada do Centro de Referência da Mulher. Então, quando ele entrou, a gente tinha esse papel que é fundamental. Que é de assessoria jurídica mesmo, é isso? Que é assessoria jurídica. E era um convênio que a gente tinha com o governo federal, né, que era super bacana, e que simplesmente o município não renovou o convênio por questão política, quer dizer, e não fez. E hoje teria que fazer um concurso para isso, né, mas é essencial que tenha.
Então, Sim. você teria que ter assistente social. Se tendo, já é difícil, né? A própria legislação, hoje a gente tem acompanhou essa semana o caso da Mari Ferrer, né? E mesmo com toda a estrutura jurídica, a gente vê o absurdo que a gente vê, mas a gente sem advogado, sem acesso. Eu queria chegar nisso daí. Então, a Lei Maria da Penha fala que a mulher vítima de violência ela tem que ser atendida, já ter representação processual desde a delegacia. Isso não tem, porque infelizmente a defensoria, que poderia fazer esse serviço, ela atende o agressor e ela não atende a mulher vítima de violência. Aí você tem um juizado de violência doméstica, que você tem um juiz que é homem, o promotor que é homem, né? Aí o escrevente é homem, aí você tem o advogado de defesa que é homem, e aí você tem essa revitimização que é absurda, né? E eu posso te dizer isso porque, assim, nos meus 20 anos de advocacia, metade, muito mais dele, pelo menos desde 2008, eu atendo como assistente de acusação nos casos de violência sexual de criança e adolescente. Eu fui 6 anos advogada do CRES aqui em Sorocaba e eu fazia isso. E eu atendo muitos casos de mulheres vítimas de violência. O caso da Mariana Ferrer não foi novidade. Eu já vi absurdos acontecerem em audiências nesse mesmo patamar. Só não foi pior porque, graças a Deus, eu estava ali como assistente e na hora eu coloquei um basta, coisa que não aconteceu com ela. Mas assim, de perguntar que roupa que ela tava, se ela era virgona, eu já vi... A aberração jurídica veio mesmo dessa história de estupro culposo, né? Acho que essa foi a grande questão aí. Tem a questão de ser um caso midiático, e que bom, né? Porque é isso, é uma coisa que acontece sempre, tá acontecendo todo dia, tá acontecendo agora, hoje deve ter acontecido com alguma mulher aí no Brasil, alguma situação de violência dentro dos tribunais, né? Já não basta a violência na rua e ter a violência também dentro do sistema judiciário. Mas que bom que chegou, né? Porque acho que traz o debate e faz com que as pessoas talvez olhem para isso, né? E percebam essa questão. Não, e entendam que a questão, né? Porque assim, eu vejo muitos colegas, inclusive algumas advogadas, colegas, alunos de direito, falando do tecnicismo. Mas a sentença pode estar... Eu vou falar uma coisa para você. Não existe sentença correta quando você macula a dignidade do ser humano. Né? A gente precisa entender que o sistema judiciário é um sistema para prestar serviço para a população. Não é um sistema que tem que... ali, muitas vezes, a mulher é revitimizada, como eu vi várias vezes. Uma vez eu vi um caso que eu tive, a menina, ela se urinou porque ela foi colocada, ela tinha 10 anos, ela foi colocada sozinha do lado do agressor, que era o padrasto. E a hora que ela percebeu que ela ia ter que depor na frente dele, ela se urinou de medo, entendeu? Então, são situações assim que eu, infelizmente, já vivi, que essas mulheres... por exemplo, eu tive um caso uma vez que a mulher foi violentada e ela teve que fazer o exame clínico. E quando ela foi fazer o exame clínico, o médico que fez o exame estava acompanhado de 2 outros estudantes de medicina. Você imagina uma pessoa que acabou de ser violentada. Total falta de sensibilidade, né? E aí que eu acho que é isso, né? Enquanto a gente não ocupar também esses espaços, né, Manu? Porque eu acho que essa é a questão tão importante de, assim, só uma mulher consegue... Né? Ou até pode ser que um homem tenha essa empatia, essa sensibilidade, mas as mulheres sabem, a gente sabe o que a gente sente, né? E ainda dentro do feminismo, como você mesma colocou, tem várias diferenças, né? A gente também não é igual, temos os nossos privilégios, mas a gente sabe o que é ser mulher, a gente sabe, né? Então, se a gente não estiver dentro da construção da política pública, não estiver participando ativamente da política, o que a gente vai ter é uma representação de uma política que não atenda às nossas necessidades mesmo, né? Que é machista, que é misógina, acho que essa é a grande questão, né? O grande problema. Sabe que eu estava lendo uma pesquisa, isso até interessante, que acho que vale a discussão aqui, que diz que, eu vi no Politize, que diz que, assim, países, o Uruguai, por exemplo, e aí é uma questão para a gente refletir, que talvez também não tenha só a ver com a participação da mulher na política, mas com uma participação de qualidade, uma participação crítica, uma participação consciente. Porque, por exemplo, o Uruguai, que é um país que não tem uma grande participação de mulheres na política, tem políticas públicas para as mulheres avançadas. Em contrapartida, os Estados Unidos, que é um país que tem uma tradição de uma participação maior das mulheres na política, tem políticas públicas para as mulheres bastante conservadoras.
Então, também, além da gente ter que participar, ainda tem essa questão de qualificar essa participação, né? De ter uma participação de fato questionadora, crítica, né? Você fala uma coisa que eu tenho falado muito na campanha e já falava isso antes no conselho. Eu acho que a gente não é ter participação de mulheres, ponto. A gente precisa ter participação de mulheres comprometidas com a causa da mulher. A gente já teve situações de mulheres nos representando, né, tanto na Câmara ou até mesmo agora na Prefeitura, mas que não tem o comprometimento, não tem a sensibilidade, não consegue entender que a gente não tem que reproduzir esse machismo que infelizmente nos foi ensinado, né? Precisa romper com esse padrão, né? Discutir então a gente precisa de mulheres que nos representem e que tenham compromisso com a causa da mulher. Né? Da mesma forma que a gente precisa ampliar essas mulheres que participam, nós precisamos de mulheres negras, nós precisamos de mulheres lésbicas, nós mulheres trans, nós precisamos de mulheres PCDs, né? A gente precisa ouvir os jovens, a gente precisa ouvir as mulheres da terceira idade, porque a gente não faz nunca o recorte classe, raça, sexualidade. A gente não trabalha com o conceito de interseccionalidade. Sim, está no seu plano, né? Na sua proposta, inclusive. A gente quando você fala de diversidade, você fala da relação classe e gênero, né? Você tem que falar. E assim, a gente teve, por exemplo, você tem uma ideia de como isso chega a ser esdrúxulo, a gente teve no Brasil um partido que chamava Partido da Mulher Brasileira, e só tinha homens. Eu lembro. Né? Então, é o que a gente tem, e a gente precisa mudar. E quem vai mudar isso? A mulher. Porque hoje a mulher, ela é a maioria do eleitorado. Nós já somos 51%. 52? Também 52? Já chegou a quase 52%. Dependendo da região, por exemplo, do estado de São Paulo, a gente ultrapassa até esse. Estão ouvindo, né, mulherada? É para votar em mulher. Assim, e homens também, por favor. Quem vai mudar isso? Para votar em mulher. Né? Depende da gente fazer essa mudança. Sim, tem uma pergunta do Daniel aqui no chat. Eita! Manu, não estou te ouvindo. Oi? Agora voltou. Eu não estava te ouvindo. Voltou. Tem uma pergunta do Daniel aqui no chat. Vou ler a pergunta do Daniel. Ele fala assim, ó, Manu, pode dar exemplos de legislação que daria para propor para melhorar essa integração da rede de atendimento à mulher em Sorocaba? Que tipo de ações, ou está falando de legislação mesmo, pode melhorar essa rede de atendimento? Então, eu vou falar para ele, olha, eu adorei, acho que deve ser o Daniel Brusson que tá Isso. Um super beijo, Daniel, sou super fã do trabalho dele, faz um trabalho incrível e é um homem que sempre está postando coisas interessantes, inclusive tem esse olhar, né, de estar sempre com cuidado, né, da questão da causa da mulher. Olha, eu acho importante, quando a gente pensou nas nossas propostas relacionadas para a mulher, a gente pensou em alguns eixos importantes. Um dos eixos que a gente vai trabalhar na pauta da mulher é a questão da segurança. Então, a gente vai trabalhar com ações diversas de proteção e prevenção à violência. Então, por exemplo, a gente entende que na questão da violência, a gente não pode trabalhar só com a questão da repressão, até porque isso daí foge à competência do município, que é estadual. Tal. Então, a gente trabalha muito na questão da prevenção e no cuidado. Então, por exemplo, uma coisa que seria fantástica, inclusive já foi proposta e foi vetada, que é incentivar, por exemplo, a criação da Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal, porque hoje a gente precisa ter a mulher que sofre violência, ela tem lá o botão do pânico, que aqui em Sorocaba teve que mudar de nome, chama Protege Mulher, porque entraram com uma ação e Sorocaba nem questionou isso. Mas eu continuo chamando de botão do pânico, porque é assim que a mulher conhece. Esse botão do pânico é um aplicativo que você coloca no Serem e você aciona a guarda, né, o botão, e a guarda tem um destacamento e vai lá cuidar. Só que se a gente tivesse essa patrulha de pessoas da Guarda Municipal que tivesse um conceito de trabalhar com a questão da violência, seria muito melhor. Então, é uma proposta importante. Fiscalizar e fortalecer o cumprimento de leis às seguranças das mulheres. Por exemplo, como a parada oportuna da mulher no transporte público. A gente tem uma legislação que fala que a mulher, ela, né, quando ela está no ônibus, no coletivo à noite, ela pode parar no ponto mais próximo da sua casa. A gente tem informação que isso não está sendo observado. Principalmente lá no Carandá, tem alguns ônibus que não chegam até o ponto final porque diz que já cedeu o asfalto. A gente pode fortalecer as ações realizadas pela Coordenadoria da Mulher. Hoje a Coordenadoria da Mulher é uma atividade praticamente sem função, porque tem uma coordenadora, embora a coordenadora seja uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem assessora, ela não trabalha com dados. A gente precisa ter dados. Para a gente pensar a política pública, a gente tem que ter dados. A gente não tem recorte
de violências em Sorocaba. A gente não sabe quem são as mulheres que sofrem violência em Sorocaba, a não ser aquelas que procuram o centro de referência. E detalhe, são mulheres de classe média e brancas. E eu sei que a violência doméstica acomete mais as mulheres negras da periferia. Sim, aí aqui as propostas que a gente pensa. Propor a criação de um protocolo municipal para atendimento das mulheres vítimas de violência, estabelecendo um fluxograma da rede. Então, onde a mulher vai, para não ter essa coisa de ficar mandando essa mulher para lá e para cá, e todo esse serviço ser integrado, para a gente ter o feedback para ver como que está essa situação. Propor a criação no município da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha da ONU que trabalha desde o dia... Aqui a gente trabalha desde o dia 25 de novembro, desde o dia 20 de novembro, que fala da questão das mulheres negras, passa pelo dia 25, que é uma data mundial, e vai até o dia 10, que é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque a gente faz uma campanha ampla com a escola, com a assistência, com todas as redes públicas, inclusive fazendo aí uma formação para todos os agentes. Propor emendas, e isso aqui é o mais importante, que é a função do vereador. Propor emendas às leis orçamentárias, destinando verba para fortalecimento das políticas públicas de combate e enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente para ampliar a equipe do CEREM, que é o Centro de Referência da Mulher, tem que ter advogada no CEREM, tem que ter psicóloga, tem que ter assistente social, tem que fazer busca ativa dessa mulher. E propor emendas às leis orçamentárias, destinando verba para o Fundo Municipal dos Conselhos da Mulher, que na nossa gestão a gente criou um fundo. Se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer campanhas publicitárias. Por exemplo, no caso é o conselho que faz a gestão do fundo. E aí o conselho que gere o fundo. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de que tudo que é destinado à mulher, você vai ser pautado por pessoas que conhecem o problema. E eu queria, e uma lei também que a gente quer propor, é que todas as legislações relacionadas à mulher em Sorocaba, seja ela que passe pela Câmara Municipal, ou que seja do Executivo, que tenha o referendo do Conselho da Mulher. Porque aí alguns vereadores já têm... É o mínimo, né? Se existe um Conselho da Mulher, precisa passar pelo Conselho da Mulher. Se é um órgão consultivo deliberativo, ele tem que... Às vezes você faz uma lei em Sorocaba que tenha o interesse da mulher e que a gente nem fica sabendo e é aprovada, depois essa lei não cai em esquecimento, essa lei não tem execução, essa lei não chega no destinatário. Acho que, Manu, é legal falar que as reuniões de conselho, elas são sempre públicas, né? Então, a reunião é sempre aberta, a participação a reunião é ampla, é aberta, todas as atas do conselho. Dá divulgada aí na reunião do conselho, convida a mulherada. Hoje teve reunião do Conselho da Mulher, só que, infelizmente, agora está sendo online por conta da pandemia. Mas o Conselho da Mulher é super aberto, tem lá o site do Conselho da Mulher, tem o Instagram do Conselho da Mulher, tem, inclusive, tem uma página na prefeitura, né, que tem lá o que é o Conselho, e assim, o Conselho é um braço da população. Aliás, o Conselho da Mulher é que faz o controle social. Então, se algum órgão público não está funcionando, denuncia que o Conselho vai atrás. Então, se uma mulher quiser participar das reuniões do Conselho, ela entra no site do Conselho da Mulher e aí ela tem lá a agenda das reuniões e consegue ter o link, participar das reuniões online. Todas as informações. Legal. Fica aí a dica, mulherada. Quem quiser chegar junto, participar e ajudar a construir, né? Isso aí. Então, manda ver. São algumas propostas que a gente tem, assim, são bem sintéticas, mas todas factíveis, e eu acho que isso vai ampliar muito o atendimento e o cuidado no município para a mulher vítima de violência. Manu, vou pedir agora licença para a gente dar uma mudada de assunto. Vamos falar um pouco de cultura? Acho que a galera que está aqui é um assunto que interessa a turminha. Sim, claro. Que acompanha aqui o PeuTools. Acho que a gente pode fazer uma conversa legal aí nessa área. Eu li nas suas propostas uma delas, você fala sobre ruas criativas, começando pela Rua Aparecida, e me explica um pouco melhor aí essa sua ideia. Legal. Olha, na verdade, assim, as pessoas, né, primeiro para situar um pouquinho, muita gente fala assim, mas por que agora todo mundo fala de cultura, né? Primeiro que eu acho o seguinte, eu vou ser muito honesta, eu nunca vi, a gente nunca teve representantes da Câmara Municipal que realmente tivesse interesse na cultura. Pelo contrário, a gente tem uma Câmara Municipal que ela simplesmente marginaliza
né, o setor cultural. Ele talvez desconheça que o setor cultural de Sorocaba hoje acaba sendo o terceiro, né, em geração de renda e emprego. Então, Sorocaba, além de levar o nome, o setor cultural, a massa cultural sorocabana, além de levar o nome de Sorocaba para o Brasil e para o mundo, exemplo de algumas pessoas, inclusive, que estão aqui assistindo essa live, gera emprego, gera renda. Com certeza. A economia criativa é fantástica. E o grande problema da gente é que a gente tem uma Câmara que simplesmente aniquila qualquer atividade cultural, quer sendo quando propõe que tira a verba da cultura para colocar na saúde e na educação, a gente sabe que isso daí fora o executivo, que também ajuda a aniquilar, né? Que a última gestão, acho que foram, não sei se 9 ou 11 já gestores na área da cultura que passaram por Sorocaba. É impossível ter continuidade de política pública desse jeito, né? Pra você ter uma ideia do descaso, e quem faz o orçamento são os nossos representantes. A gente comenta, eu vou falar para você só para você ter, em 2017, a gente tinha 20 milhões e 650 mil. Em 2018, caiu para 18.548. Em 2019, caiu para 17.877. Em 2020, o orçamento já foi 13 milhões. E para 2021, o orçamento é 9 milhões. Só com despesa, a gente gasta quase 6 milhões. Eu quero saber o que nós vamos fazer com 3 milhões para a cultura. Sem falar da Link, que em 2017 foi 804 mil, em 2018 e em 2019 foi 810 mil, e agora... Acho que nem chegou a ser aplicado tudo, viu? Acho que nem isso era o que estava previsto, e mesmo nesses outros anos, eu não sei se foi aplicado 100% do recurso também. Não, simplesmente não teve. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é que a gente não tem realmente representação cultural, porque as pessoas ainda veem o setor cultural em Sorocaba como se fosse um gasto desnecessário, sendo que cultura é investimento. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que lembrar naquele conceito de cultura, né, Débora, que vem lá da Unesco, que fala que a cultura, né, é tudo aquilo que representa o nosso espírito, o nosso intelecto material, o nosso subjetivo, as nossas afetividades. Né? O Gil tem uma definição muito legal quando ele entrou no Ministério, que ele trouxe as três que é o nível, a cultura no seu nível simbólico, a cultura na sua dimensão cidadã e a cultura na sua dimensão econômica. Então, acho que ele inaugura essa tríade aí. Esse conceito, né? Sim. E isso que eu acho que falta. As pessoas não entendem que essas forças vivas da cultura vão representar não só o nosso patrimônio, mas a nossa identidade, a nossa criatividade. Então, quando a gente fala assim, o que nos representa, muitas vezes o que nos dá voz, vez e valor, e a nossa crença e as nossas tradições, os nossos sistemas de valores são representados pela cultura. Então, isso é importante. Então, quando você fala, eu tiro verba da cultura para colocar nisso, aquilo, você está matando em vez de florir. Então, primeira coisa. Segunda coisa, por que eu sou tão próxima dessa área? Primeiro, porque eu estou há muito tempo apoiando sempre alguma atividade cultural, né? Então, advogo para vários gestores, bares, e estou sempre nos rolês. E eu vi, por conta disso, os absurdos que foram cometidos. Eu vi, por exemplo, o que fizeram com o Circadélica, eu vi o que fizeram com a Viva Aparecida, eu sei que o Febre quase não sai porque a gente não tem apoio público. E, assim, é uma falta de vontade que vai além do só eu não quero fazer. Eu não vou deixar fazer. Isso é criminoso. Então, a gente pensa... Então, uma área que eu quero atuar... Sem falar que, né, aqui em casa, parte da nossa renda e economia vem do setor cultural. A área né, um agente de cultura, trabalha na noite, é DJ, vive disso, né? Então, quando a gente pensou na cultura, a gente fez algumas propostas, principalmente na questão de ampliação de verba, porque você não faz nada sem verba. Mas essa iniciativa que você falou, tudo isso para responder uma pergunta. Desculpa, mas eu acho que... Manda ver, mano. Quando você incentiva as ruas criativas, esse conceito vem, né, de dois conceitos importantíssimos que hoje está sendo muito tratado. Primeiro, que é a economia criativa,
né? E depois a questão da economia solidária. E quem faz isso muito E o direito à bem? cidade também, E o né? direito à cidade, a ocupação. Poxa, Isso, né? essa é uma É o discussão território. antiga de Sorocaba, né? A Não, ocupação do espaço público, a que é uma ocupação do espaço dificuldade enorme aí nessa terra de conseguir muito. ocupar espaço Pra você público. ter uma ideia, hoje a gente tem uma legislação que foi uma lei aprovada, inclusive, por um vereador aqui, que ele quis atingir os pancadões, mas ele acaba atingindo qualquer atividade cultural. Nossa. Você hoje está proibido, você é proibido, não é que você pedir, você é proibido de fazer qualquer atividade que tenha som em rua pública. Né? E aí, quem vem com essa ideia, e eu compro essa ideia, né, porque é maravilhosa, foi o William, né, Leonetti, que tem o Pulp Eventos, e ele traz essa ideia da criação das ruas criativas. Por que começar pela Rua Aparecida? Porque hoje a gente já tem um embrião ali no Pulpa, com o Asteroide, com o Paulinho, né? E é aquela coisa de. Hoje você tem, a gente chama até, né, da Aparecida de Baixa Augusta, porque a gente tem essa questão da economia. E é transformar num grande eixo de economia e de indústria criativa que vai trabalhar com comunidades em todas as áreas, e aí a gente precisa abrir o repertório cultural. Quando a gente fala de cultura, às vezes a gente acha que é arte, lazer, que é música, mas a gente tem que aprender que a cultura, né, gastronomia, teatro, música... Essa questão que você falou é bem sensível também, né? Sabe que existe todo um universo de produção dentro da cultura funk, por exemplo, em Sorocaba, que é bastante marginalizado, como você falou. Super. Tem vereador aí profissional em perseguir, e acho que essa é uma questão super importante, bastante sensível também, que se é difícil essa questão e essa discussão para os movimentos que estão mais situados na região central, os movimentos de cultura periféricos, a situação é muito pior, né? Que é o lugar da criminalização mesmo, assim. E acho que essa é uma questão que cabe aí tanto ao legislativo quanto ao executivo olhar com carinho. E essa questão da expansão das ruas criativas é para que exatamente aconteça isso nos territórios, né? Então, por exemplo, uma das nossas propostas, a gente quer destinar verba para a captação da massa cultural local, em especial oferta de oficinas que vão esclarecer os mecanismos, por exemplo, de captação de recursos, para o pessoal que já está fazendo cultura, principalmente na periferia, nos bairros mais periféricos, né? Por exemplo, o pessoal que está trabalhando o slam das meninas do rap, o pessoal que está trabalhando lá em Brigadeiro, essa questão, né, de musicalização. Tem um trabalho lindo em alguns bairros que não chegam. Por quê? Porque, infelizmente, é inviabilizado. E aí, quando você fala, você marginaliza o funk e você coloca isso como, né, criminaliza o pancadão, você tira do jovem, por exemplo, um lugar de espaço. Porque esse jovem está gritando. Por que esse jovem está fazendo rolezinho? Esses dias, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei estarrecida. Eu estava lá fazendo, a minha campanha é muito humilde, quem faz a minha campanha sou eu, minhas filhas, o Ara, os amigos próximos, a gente estava na Praça da Bandeira lá. E aí eu estava na Praça da Bandeira e tinha uns jovens, porque agora eles se encontram aqui do lado do shopping. Por quê? Porque alguns jovens, principalmente dependendo da sua cor da pele, não pode entrar no shopping. Segurança barra ali, que é outro absurdo. Meu Deus, sim. Né? A gente já teve isso em Sorocaba, inclusive em shopping, sim, né, que não deixava. Sim. Aí eles se encontram ali. E eu estava ali e tinha 4, 5 jovens sentadinhos ali na praça. Eles não estavam fazendo nada, ninguém estava bebendo, ninguém estava usando droga, ninguém nem estava escutando música, mas eles estavam ali. Era final de tarde, numa sexta-feira. Chegou 4, 5... Apenas testando, né? Eles estavam ocupando uma praça que é do povo. E aí eles estavam ali, e aí chegou uma tropa da polícia montada, não sei como é que chama aqui. Da cavalaria. Da cavalaria. E aí eles foram para cima, assim, desses meninos, né? E devia ter uns 5, 6 cavalos. E aí um deles, eu escutei que um policial chegou e falou pro menino alguma coisa assim, e logo eles mudaram a feição e meio que levantaram e foram saindo. E eu fui lá e perguntei, viu, escuta aqui, o que aconteceu? Não, o senhor lá mandou a gente sair. Eu falei, você não precisa sair daqui. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, ninguém sai daqui. Então, problema, né, Manu, aqui...
Aí, não é sempre ter uma Manu na praça, né? Aí ele falou assim, não, a gente prefere sair, dona, obrigada, mas a gente precisa sair porque, né, eu imaginei ele falando que você vai estar aqui sempre para me defender. Sim, então, é exatamente isso. No dia seguinte ele tá na praça, a polícia passa lá de novo e a gente sabe como é que funciona, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque se você não oferece espaços de lazer e cultura para o jovem, onde ele vai usar onde ele... E assim, a vida inteira foi assim. Quando eu era... E a rua pode ser um espaço de lazer, né? A rua deve ser um espaço de lazer. Às vezes você vai dizer essa galera, tem que tirar a galera da rua. Não, a gente tem que qualificar a rua, tem que ter coisa boa na rua, tem que ter programação na rua. A rua é da hora. Tem que ter espaço para a rua, para as pessoas estarem, né? Porque é o rolê. E assim, a gente, quando eu era menina em Sorocaba, eu lembro que a gente fazia isso também. A gente fazia na frente do Toninho, lá né, no bar do Toninho. O povo ia na prainha, os malucos iam pro Toninho. Aí depois o povo ia lá para Comitre. Quer dizer, sempre teve. Porque você sempre foi carente disso. Agora, você tem espaços em Sorocaba que o jovem não entra. Por exemplo... onde que você vai ter a possibilidade de um jovem hoje ir num cinema que custa o ingresso médio R$25, né? Então, assim, é muito difícil isso. E aí você criminaliza, você coloca a polícia em cima, é isso? É assim que você vai lidar? É isso, a cultura só dentro do shopping também é exatamente isso que a gente tem que desconstruir, né? Porque Manu, aquela coisa do consumo, tem uma pergunta, né? Do Peu aqui. Termina aí, conclui que eu vou fazer a pergunta do Peu já. Não, então, que assim, que a gente precisa oferecer, né? E assim, eu acho que os territórios, a gente tem espaços públicos em Sorocaba fantásticos, assim, praças. Por exemplo, eu moro aqui perto de uma praça no Chile, que é a Praça Martin Luther King, que é um anfiteatro natural. Todo dia que eu ando ali, eu fico imaginando um festival de banda ali, maravilhoso, fazendo um som lindo ali. E você precisa do quê? Você precisa ter um ponto de luz, você precisa ter boa vontade, né, para oferecer. Porque a coisa acontece, as pessoas querem fazer cultura. E agora, precisa o poder público ampliar os espaços culturais e investir também, né? Porque precisa de um capital, mas também tem que pagar cachê pro cara da banda, tem que pagar o cara do som, né? Não, e não fazer que não faz aqui em Sorocaba, que liga. Eu vejo isso muito com o Aramar. Ô, parceiro, precisa tocar lá no parque, aí não dá, né? E assim, como se a gente sempre tivesse que estar com o Pires na mão. Sim, não é, né? Tá na hora da gente mudar esse discurso em relação aos trabalhadores da cultura, né? Eu vou fazer a pergunta do Peu aqui, Manu. Legal. Ó, ele tá falando assim, Manu, se Javé quiser, teremos você, Fernanda Garcia e Yara na Câmara. Você já deve estar se inteirando das dinâmicas da Câmara. Pensa em alguma estratégia para lidar com a corja que vai estar junto com você? Acho que é aquela primeira pergunta que eu fiz, a gente volta nela que a gente já está terminando. Falta 7 minutos, passa muito rápido. Você sabe... Ah, meu Deus. Você sabe que é um barato, né? Algumas pessoas me encontram na rua e esses dias uma menina falou assim, Manu, eu só vou votar em você porque eu quero ver os barracos que vai ser você com o Luiz Santos, né? Eu falei para ela que eu fiquei muito feliz dela falar, mas que na verdade eu acho que assim, claro que a gente vai ser mais uma voz, né? Eu gostaria muito que a gente ampliasse as cadeiras na Câmara, não apenas com a Fernanda e com a Yara, e com outras mulheres maravilhosas. Olha, essa eleição só não vota numa mulher que não quer. Porque tem tanta mulher representando. Tem a Lourdes Liege, maravilhosa. Tem a Mandalino, né? Tem a Sara. Tem a Maga. Tem tanta mulher bacana, né? Tem a Miriam Garra, que é uma menina que tá... Aqui eu só estou falando das mulheres que estão na nossa coligação. Tem outros partidos que também, de repente, também tem outras mulheres que também... Tem a coligação coletiva da Renatinha, tem a Renatinha, maravilhosa. Tem tanta mulher bacana. Agora, qual que é a dificuldade, né, Pio? Que a gente falou um pouquinho aqui. Claro que a gente vai ter dificuldade, mas eu acho que, assim, primeiro que a gente tem que se postar. Eu acho que o grande barato de você poder fazer a diferença é você saber o que você está fazendo. Eu conheço a legislação municipal, né? Porque até para poder sempre reivindicar as coisas que eu vi, eu sei como que funciona, eu sei qual que é a função de vereador, eu sei os meus limites e eu sei o que eu posso e não posso fazer. Talvez o fato de conhecer, a gente já tem um pouquinho mais
talvez até de representatividade para chegar e fazer a diferença. Porque você chegar hoje na Câmara sem conhecer o mínimo, por exemplo, como é que eu vou falar de cultura hoje no município se eu não sei que existe um plano municipal de cultura? E é uma das coisas que a gente quer ampliar. Então, às vezes, você conhecer o que você está falando ou dominar o assunto, né, saber pautar, já é um primeiro passo. Agora, que a gente vai ter uma dificuldade, a gente vai ter que ter muito bom senso, né? A gente vai ter que tomar muito engove para lidar com o asco e o nojo, de tratar com gente que, infelizmente, não tem nenhum comprometimento com a dignidade humana, com as questões sociais, né? Que ainda vê a política como uma forma de troca. Então, é difícil você lidar com isso. Mas eu acredito que se a gente ampliar e tiver a força, você imagina uma Câmara Municipal com umas 5, 6 mulheres ou até mais. Nossa, um sonho. Esse é o meu sonho. Que tem um posicionamento progressista e que tem 50%, imagina que coisa linda. Uma Câmara com pelo menos 50% de representação feminina, né? Porque um dia a gente chega lá. Eu vou responder para você com o meu slogan. Com amor e coragem, a gente muda qualquer coisa. Muito bem, Manu. A gente falta 4 minutos aqui para terminar a conversa hoje. Não sei se o Peu volta ou não volta. Eu vou pedir para você, talvez, falar as coisas que você acha importante, que você ainda não disse. A gente falou bastante sobre a questão da mulher, falou um pouco agora sobre cultura, mas eu sei que você tem propostas também para a área de moradia, para a pessoa com deficiência, para saúde mental Exatamente. Saúde mental e a diversidade também, e o terceiro setor. Então, se você quiser dar um geralzão aí, tem 3, 4 minutinhos. Pegou a voz da consciência aqui. Ah, meu Deus! Eu volto sim só para dar um tchauzinho, mas pode mandar ver aí até o final. Se quiser finalizar o programa também, fica à vontade, Dé. Tá bom, beleza. Obrigada, Pel. Então, você sabe, Débora, as pessoas perguntam, mas por que você está trabalhando com algumas pautas prioritárias? Tem uma pesquisa em Sorocaba que fala que as principais indicações da sorocabanos é saúde, segurança e trabalho. Mas você trabalhar com uma pauta saúde, segurança e trabalho sem ter pauta prioritária, sem ter princípio, você chove no molhado. Eu escolhi as minhas pautas prioritárias com base naquilo que a vida inteira eu militei. Então, por exemplo, sou uma militante feminista desde que eu tenho 16 anos. Eu tenho 44. Então, a questão da mulher é importante para mim. E eu atuo nessa área e sei como fazer. A questão da moradia sempre foi muito forte na minha luta. Eu trabalho com a questão da regulação fundiária e conheço todos. Falar para você, eu conheço mais bairros em Sorocaba que muito vereador. Porque eu já fui em lugares aqui que eles nunca foram. E moradia, para mim, é uma questão de dignidade. Se você não tem uma casa, se você não tem um teto, né, se você não tem ali onde confortar e recolher a sua família, muitas vezes você não tem dignidade para construir nada. Muitas famílias acabam sendo divididas, né? Porque não consegue ali estar reunido. Então, moradia é fundamental. E Sorocaba tem um problema muito grande em relação a isso, porque nós somos uma cidade que tem um poder e trabalha muito com especulação imobiliária. Então, Sorocaba nunca deixou... A gentrificação nervosa também, né? Uma expulsão do centro e empurrar para as bordas. Sorocaba tem aqueles pilares, tradição, família e propriedade. E a propriedade em Sorocaba sempre foi vista como um bem maior, muito maior até do que a dignidade. Então, trabalhar nessa questão, para mim, é fundamental. No terceiro setor, eu estou há 20 anos à frente, né, na Fissória, eu tenho uma filha, sou mãe atípica, então trabalhar a questão da causa PCD, né, por conta da minha experiência pessoal com a minha filha Helena, que é fissurada, e da Fissória, que é uma entidade que eu trabalho, tive agora nos últimos anos a oportunidade de presidir, eu entendo, eu sei a dificuldade, eu sei que quanto essas entidades do terceiro setor prestam um trabalho fundamental para Sorocaba, que nem uma PAI, uma creche Maria Claro, né? Sem elas, a gente não faria o trabalho que a gente faz. E aí entram algumas pautas que eu acho que são prioritárias e que estão ligadas. A questão da cultura está muito próxima da gente, né? Eu estou muito focada nesse setor. A questão de você trabalhar com a diversidade, eu venho trabalhando com isso desde 2003, quando a gente nem não tinha legislação, porque venho de uma comissão de direitos humanos e eu vi as violências. Então, começo a estudar essa pauta cada dia mais, reconheço a necessidade de abraçar isso e falar disso, porque Sorocaba chegou a um ponto de ter uma legislação que você não podia ter a palavra gênero na educação. Sim. Né?
né, que uma mulher trans com o direito constitucional dela da liberdade do corpo e da autonomia era proibida de usar um banheiro. Então a gente tem que lutar contra isso. Se eu lutei a vida inteira contra a justiça, não tem que ter. E por fim, uma pauta aqui para mim que entrou agora, mas que eu acho que é fundamental, isso eclodiu na questão agora da pandemia, que é a saúde mental. Quando a gente ia ser uma pauta... É uma tradição de Sorocaba também, né? Tem a luta antimanicomial fortíssima em Sorocaba. É um resgate histórico, né, Débora? Como é que você vai hoje querer ser uma pessoa pública e não ter esse resgate histórico? Que Sorocaba é a cidade dos manicômios. A gente tem uma dívida histórica com isso. E a gente tem em Sorocaba, o Flamas, que fez um trabalho maravilhoso, pessoas que podem nos respaldar. Então, toda a nossa pauta de saúde mental está trabalhando dentro do fortalecimento do SUAS também. Quando a gente fala, e assim, todas as minhas propostas, Débora, ela tem duas vertentes muito importantes. Ela vai trabalhar toda pautada, tanto no SUAS, né, na assistência social, quanto no SUS. Se a gente não fortalece os nossos equipamentos públicos e esses dois elementos que é muito importante, a gente vai fazer sempre enxugar gelo. Né? Muito bem, Manu. Acho que a pauta, as minhas pautas vêm muito em resposta ao trabalho que eu já fiz na vida inteira e é o que eu sei fazer. Então, não vou inovar, não vou prometer aquilo que não é factível, mas eu acredito que se a gente puder fazer um trabalho sério, e principalmente com o apoio das pessoas que vão chegando, a nossa luta é muito coletiva. Meu mandato, ele vai ter, assim, uma característica muito importante que eu acho que muito tempo eu não via, é das pessoas se sentirem pertencidas nessa luta. Acho que essa é a questão, acho que essa é uma forma legal da gente terminar, né? Que acho que é isso, as pessoas se sentirem pertencentes a essa luta e também a necessidade de que se você pertence à luta, você tem que ajudar a construir ela. Então fica aí o convite para quem quiser ajudar a Manu a construir tanto a candidatura da Manu como de todas as outras mulheres legais, interessantes, com candidaturas interessantes na cidade de Sorocaba. Como a Manu falou, só não vota em mulher em Sorocaba quem não quiser, porque tem propostas super maduras de pessoas que estão envolvidas e estão no movimento social, mulheres que estão na luta já há muitos anos, que sabem o que estão fazendo e que conhecem a política pública e têm condição de construir, de ajudar muito a Sorocaba a se tornar uma cidade menos conservadora, né? Como é do jeito que a gente conhece a nossa Sorocabinha. Então eu vou agradecer, Manu, pela participação, ao Peu, pelo espaço aqui pra gente, né, Peu? Obrigada. Acho que... Vamos ver se consigo colocar nós três na tela, vamos ver. Aê! Chegou a voz de Javé. Venha, Javé! Javé, é você? Nossa, pra mim foi demais, eu adorei o papo, foi incrível. Obrigada, viu, gente? Eu só queria, antes de terminar, agradecer muito a oportunidade, viu, Peu? Falar, assim, da minha gratidão de você poder dar esse espaço pra gente falar. Como eu comecei falando para a Débora, a gente sempre tem muita dificuldade de se colocar e de falar, né? E eu queria dizer que, assim, né? A gente está numa fase que a gente adora falar assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém, que é uma frase maravilhosa, até por um contexto que vem da ditadura militar, e que muitas mulheres também foram silenciadas. Mas eu queria deixar um apelo para vocês, que para a gente não soltar a mão de ninguém, a gente precisa dar a mão para o outro. Eu acho que a gente precisa dar a mão para o outro. Nunca a gente precisou tanto de estar junto nesse momento. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença, porque a gente vive hoje num momento talvez mais difícil, retrógrado, genocida, onde o conservadorismo, né, e pautas extremamente prejudiciais à nossa sobrevivência estão em jogo. Então essa eleição é fundamental, que as pessoas votem com consciência e que elas lutem para que efetivamente a gente não volte, não retroceda a toda a amargura que a gente já passou. É isso aí. O município é o primeiro elo, né? É o primeiro elo dessa luta que a gente tem que A gente vive na cidade, a cidade precisa ser... Exatamente. Gente, obrigado demais pela participação, Débora. Você arrasou, a Câmara te ama. Manu, você arrasou, as propostas são ótimas também, eu não esperava menos, é muito legal ver você falar também sobre todas as coisas. Para todo mundo que tá aí e ficou aí até o final, muito obrigado, eu acho que valeu demais a pena, muita gente participando, muita gente mandando um carinho enorme pra gente aqui. E é isso, obrigado demais, terça-feira que vem tem mais, beijo para todo mundo que ficou aí até agora.
Obrigada, gente. Beijo, Obrigada, gente. Débora. Valeu, Manu. Acompanha as nossas redes lá, que lá tem mais propostas. E quem quiser me conhecer mais lá, pode acompanhar lá no manubarros.sorocaba. Acompanharemos até os próximos 4 anos, com certeza. Beijo, gente. Vamos aí. Beijo, beijo. Beijo.